A marca de injustiça versus o legado da justiça. Vários motivos podem ter feito Caim levar sua oferta a Deus, menos do desejo sincero de agradar ao Senhor. Por isso, enquanto a vida de Caim teve a marca da injustiça e da perversidade, a vida de Abel deixou ao mundo o legado da justiça pela fé. E é assim como ele alcançou do Altíssimo o testemunho de um homem justo e temente devido à sua fé, nós também podemos alcançar esse mesmo testemunho se tivermos o mesmo fervor que Abel teve. Quando alguém apresenta sua oferta no altar, o seu coração é desnudado. A oferta mostra o que há no coração do ofertante. Assim, ela absorve ou condena diante de Deus, pois sempre há uma resposta do alto, que pode ser positiva ou negativa, para aquele que oferta. Diante disso, podemos dizer que tudo em nossa vida depende de forma como vemos o altar e do tipo de relacionamentos que temos com o Senhor do altar. Por isso Jesus disse: dai e ser-vos-se dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vós deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. A maneira como muito cristão hoje trata a Deus assemelha-se e muito com a forma como Caim o tratou. Apresenta uma vida vazia de fé genuína. Por isso, não dão prioridade ao altar. Acha que Deus não merece consideração, dignidade e primazia. Então, oferece a Ele uma oferta qualquer. É comum vermos pessoas que gastam de modo exorbitante o que possui só para acompanhar o jogo do seu time preferido, ou comprar algo que vai além da sua condição financeira. Mas será que essa mesma pessoa, ao ouvir que o ser humano tem o compromisso de honrar o Altíssimo, não encontrarão uma séria dificuldade e empecilho para o tal? É bem capaz que sim. E por quê? Porque o homem cria condições e dá prioridade àquilo que julga ser prioridade em sua vida. Portanto, não há meio termo em se tratar de consideração para com Deus. Toda a humanidade pode se enquadrar em um dos tipos de ofertante, Abel ou Caim. Em outras palavras, ou honramos a Deus como Abel, ou desonramos como Caim. Caim era um religioso. Se vivesse em nossos dias, frequentaria de maneira assídua os cultos da igreja, seria um oficial na obra, um pastor, um obreiro, um evangelista, e poderia até se passar por uma pessoa muito fiel. No entanto, embora o ser humano consiga mentir, sua oferta não mente jamais. A oferta revela o que cada pessoa nutre dentro de si com relação a Deus. A ira de Caim e a ira dos irmãos. Ao haver Abel honrado por Deus, Caim ficou bastante irado, a ponto de seu semblante descair. Em vez de olhar para o alto e ficar feliz, ele ficou triste e abatido, olhando para o chão. Isso revelou seu péssimo estado espiritual. A queda de Caim se consumou quando ele desprezou o altar de Deus e encheu-se de malícia, raiva e desejo de vingança. Em seu pensamento, rondava apenas ideias de como prejudicar o seu irmão. Desde que Caim foi reprovado por Deus, a felicidade e o êxito de Abel começaram a incomodá-lo. Isso revela que quem está mal espiritualmente reflete esta sua condição num mínimo detalhe, passando inclusive a ver o seu companheiro de fé
um rival. Sua busca por conquista provém de um desejo de ser o número um neste mundo, e não mais o excelente para Deus. Pessoas que se intitulam servas, mas que possuem o espírito de Caim, estão sempre em competição dentro da obra de Deus, pois não suporta que o outro esteja à sua frente. Esses irmãos têm medo de perder sua posição, sua reputação, seu título, por isso sente-se ameaçado com a presença de outros. Sua mentalidade carnal sempre os leva a imaginar que ele, que está ao seu lado, quer tomar o seu lugar. Por terem seus olhos no que é terreno, no ouro, tais pessoas priorizam o poder passageiro e lutam para promover seus nomes, propagandeando assim a sua qualidade. O anseio por andar no brilho das pedras é tão grande que são capazes de trapacear amigos, fazer fofoca, ignorar modo completo os princípios morais e espirituais, em prol de favorecimento pessoal. Infelizmente, é fácil encontrar pastores e obreiros assim. Eles têm sua consciência cauterizada, porque preferem receber vantagens, que refere-se ao altar. Preferem o benefício do esquema errado, que refere-se ao ouro, a pagar o preço do isolamento por tê-lo denunciado em nome da verdade, que refere-se ao altar. Prefere ter uma vida espiritual medíocre, baseada em uma comunhão com Deus rasa e superficial, que refere-se ao ouro, ao sacrifício físico diário de renunciar aos prazeres da internet ou do entretenimento. Com isso, o tempo era para ser dedicado exclusivamente à oração e à leitura da palavra. O altar é pedido em coisas vãs. Prefere fazer a obra que aparece diante das pessoas e render-lhes aplausos humanos. O ouro, em lugar de fazer aquilo que só é visível para Deus. O altar prefere pensar em si próprio. O ouro, apesar em como alcançar o que estão sofrendo. O altar prefere colocar toda a sua força para fazer crescer o seu trabalho e projetos à sua igreja. O ouro, ao investir toda a sua força para encher o reino de Deus, referente ao altar. A pessoa que tem o olho no ouro, com os gananciosos fariseus e escribas, quando passa por uma injustiça em geral, recorre aos homens para se justificar, atacar ou se defender. E o que menos faz é recorrer com confiança ao trono divino, para receber dele a resposta. E por quê? Porque lá no íntimo ele sabe que está em falta com Deus e que seus atos reprovam a si. Recorre à ira, à mágoa, ao revindir e a tudo ou mais que a força do seu braço consegue fazer.